Olha que interessante. A parte foi relapsa na produção da prova. Advogado aí, que não produziu prova, que não teve conduta probatória ativa. Nessa situação em que o advogado é relapso na produção da prova, cabe ao juiz, de ofício, determinar a produção da prova nos termos do artigo 370 do CPC? Excelente questão, traz uma oportunidade aqui de eu apresentar um pouco a minha visão sobre processo em relação a esse tema polêmico, como o Dr. Mário acabou de colocar aqui, meu amigo Maris Balqueiro. Tema polêmico. O juiz pode ou não produzir provas de ofício no processo? Bom, se você pegar o artigo 370 e fizer uma leitura num sentido literal do texto, você vai dizer pode, em qualquer momento. Olha lá o que está dito no artigo 370. Dito não, né? Escrito no artigo 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Bom, é possível, então, determinar, melhor dizendo, a produção de prova em qualquer momento do processo, de ofício, sem requerimento das partes. Não é tão tranquilo assim. Se você for analisar, essa questão já foi muito debatida academicamente. Há várias teses aqui de conclusão de graduação, de mestrado, de doutorado, que trata exatamente do alcance do poder instrutório do juiz no processo. Bom, diante disso, várias correntes doutrinárias surgiram aqui ao longo do tempo em relação a essa questão. Eu quero trazer aqui um pouco dessas correntes e depois trazer a minha opinião sobre esse tema. A primeira corrente doutrinária é uma corrente que tem uma visão mais privativa do processo. Para quem é dessa visão processual, é aquele processualista que assume uma posição adversarial no processo. O processo, ele é um instrumento de exercício da função jurisdicional onde o protagonismo é das partes. O juiz não pode substituir a vontade das partes. Essa é uma visão privativa do processo. Se o juiz determina a produção da prova de ofício, o juiz viola a imparcialidade e o juiz viola a impartialidade. O juiz está tomando partido em favor de uma das partes. Portanto, para essa corrente doutrinária, em nenhuma hipótese o juiz pode determinar a produção da prova. E se o juiz determina a produção da prova, ele fere a imparcialidade, ele tem que se afastar do processo e outro juiz deve assumir esse processo para continuar o seu trâmite e prolatar a decisão lá no final. Essa é uma visão bem garantista do processo. Essa é uma visão que já vem aqui sendo acolhida há muito tempo por processualistas antigos, como, por exemplo, Moacir Amaral dos Santos, Vicente Greco Filho e, mais recentemente, todos os processualistas garantistas entendem que o juiz não pode, em nenhuma hipótese, determinar a produção de prova de ofício. Para essa corrente doutrinária, o artigo 370 do CPC é inconstitucional, não produz efeitos. Ok? Essa é a primeira posição doutrinária. A segunda é em sentido totalmente oposto. A segunda é aquela posição em que o processo é inquisitorial. O processo é um ambiente de exercício da jurisdição onde o juiz é o protagonista do sistema, onde nós estamos num ramo do direito público, onde o juiz tem ampla liberdade probatória. O juiz pode determinar a produção de provas de ofício em qualquer momento do processo, independentemente da vontade das partes. E quando o juiz determina a produção da prova de ofício, o juiz não está quebrando a imparcialidade, porque ao determinar a produção da prova, o juiz não sabe o resultado da prova. E se ele não sabe o resultado da prova, ele não está nem coadjuvando o autor e nem coadjuvando o réu.
ele está somente querendo ter mais elementos de prova para formar o seu convencimento e poder decidir a questão fática. Para essa corrente, por exemplo, essa corrente é defendida pelo professor José Roberto dos Santos Bedac, pelo professor Alexandre Freitas, pelo professor William Santos Ferreira. Esses processualistas têm uma visão mais pública do processo, esses processualistas têm uma visão mais voltada para um amplo poder do juiz em produzir a prova durante o processo. Mas nós temos uma terceira posição, uma posição intermediária. Nessa posição, ela diz o seguinte, olha, depende do caso concreto. A iniciativa de produção probatória pelo juiz tem limites e depende da natureza do direito que está sendo discutido. Se o direito que está sendo discutido é um direito disponível, o juiz não pode determinar a produção da prova de ofício. Se o direito é disponível, as partes devem requerer a produção da prova e o juiz pode complementar de ofício as provas requeridas pelas partes. Numa situação de complementar as provas, é possível. Agora, se o direito que está sendo discutido é um direito indisponível, aí o juiz tem ampla liberdade probatória, o juiz não fica condicionado à produção da prova pelas partes. Aqui o caráter é amplo e o juiz pode de ofício. Quem pensa e quem já defendeu e defende essa tese? O professor Luiz Flávio Yarchel é um doutrinador que acolhe essa tese, depende da natureza jurídica do direito discutido. Também o professor Eduardo Henrique Yoshikawa tem também uma tese defendida nesse sentido.